Imagina a seguinte situação. Alguém constrói um império financeiro, tipo gigantesco, mas totalmente baseado em atividades ilícitas. Uhum. Milhões de reais circulando ali, totalmente fora da lei. Aí a polícia finalmente descobre tudo, desmantela a operação e prende os responsáveis. Fim da história, certo? É o que a gente pensaria, né? Pois é, errado. Porque logo em seguida, o Estado ele bate a porta dessa pessoa com uma calculadora na mão, exigindo a fatia dele desses lucros ilícitos. E, o mais surpreendente de tudo isso, é perfeitamente legal que o governo faça isso. Com certeza. É até esperado, na verdade. Exato. E hoje, na nossa análise aprofundada, a gente vai mergulhar nessas engrenagens ocultas do sistema tributário brasileiro. O nosso ponto de partida é um material bem denso, a série RFB 2027, volume 1. Excelente material, da Vânia Rodrigues dos Santos. Ela destrincha o Código Tributário Nacional de um jeito incrível. Sim, e a ideia aqui não é, sabe, ficar falando sobre como preencher boleto ou formulário. É entender o DNA da coisa. Como o Estado desenha, como ele justifica e persegue implacavelmente os recursos que mantêm o país funcionando. É um ótimo ponto de partida, porque a visão tradicional que se tem de pagar impostos é muito passiva, né? Muito transacional. Aquela coisa de chegou a conta, eu pago. Exato. Mas quando a gente examina o Código Tributário, o famoso CTN, a gente descobre que tem uma arquitetura de poder absurda ali dentro. E tudo começa na própria definição do que é um tributo. Está lá no artigo 3º, Que é a base de tudo. a base. A lei diz que o tributo precisa ser pecuniário, ou seja, pago em moeda, em dinheiro. Tem que ser compulsório, então não depende de vontade, não é um contrato. Ninguém acorda e fala, hoje eu quero pagar um tributinho, né? Pois é, e tem que ser instituído por lei e cobrado por uma atividade administrativa vinculada. Quer dizer, o fiscal, ele não tem a opção de ser bonzinho. Ele não pode perdoar a cobrança porque foi com a sua cara. Certo, ele é obrigado a cobrar. Sim, mas o pilar que muda absolutamente tudo, que vira a chave, é o último. O tributo não constitui sanção por ato ilícito. Ok, vamos empacotar isso, porque quer dizer que, filosoficamente, o tributo não é uma multa por fazer as coisas direito. Perfeito. Isso me remete muito àquele princípio clássico do direito romano, né? O tal do pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Exatamente, o dinheiro não tem cheiro. Se a riqueza existe, o Estado quer a parte dele, não importa como essa riqueza foi gerada. Como que o Supremo Tribunal Federal, o STF, aplica isso na prática hoje? Olha, o que é fascinante aqui é justamente essa separação total entre a moralidade e a economia, sabe? Uhum. O STF já afirmou um entendimento muito decisivo de que o imposto de renda incide perfeitamente sobre ganhos de atividades criminosas. Caramba! O raciocínio é bem lógico, na verdade. Se o tributo fosse uma punição, cobrar imposto sobre o crime seria um absurdo. Seria tipo o Estado validando o ato ilícito, sendo sócio do crime. Entendi. Cometa o crime, mas me dá 20%. Seria bizarro. Exato. Mas o tributo não pune, ele apenas captura uma fatia da riqueza que está circulando na sociedade. O fato gerador do imposto de renda é pura e simplesmente auferir renda. Ganhar dinheiro. Isso. Se a pessoa enriqueceu vendendo imóveis legalmente ou cometendo fraudes, a manifestação de riqueza aconteceu no mundo real do mesmo jeito. A multa é o que pune a conduta ilícita. O tributo só tributa o fato econômico. Mas espera aí. Se o Estado está apenas capturando a riqueza criada, independente da origem, como ele justifica para onde vai esse dinheiro? É a grande questão, né? Sim, porque para o cidadão comum a sensação muitas vezes é eu estou pagando por serviços que eu não uso, ou que eu nem vejo. Como que o sistema organiza essa justificativa para poder cobrar? Essa frustração é super comum. E o direito tributário tenta organizar isso dividindo os tributos em categorias, baseadas numa coisa chamada teoria pentapartite. 5 partes, então. Isso. Basicamente, os tributos são separados pelo que a pessoa recebe ou não recebe em troca. O primeiro grande bloco, e o mais famoso, é o dos tributos não vinculados. É aqui que reinam os impostos. Tipo imposto de renda, IPVA. Exato. Eles operam sobre o princípio de que a arrecadação não tem carimbo, não tem destino certo. Quando alguém paga o imposto de renda ou o IPTU, esse valor ele vai para um cofre geral do Tesouro Público. Vai pro bolo. Vai para o bolo.
e o Estado usa isso para custear a máquina governamental inteira. Então, pagar o imposto é basicamente jogar dinheiro num buraco negro orçamentário esperando o melhor, né? O dinheiro entra lá e a distribuição segue as prioridades políticas do momento. É uma boa definição. Por outro lado, as taxas operam numa lógica completamente diferente, certo? Seria, sei lá, como uma assinatura de streaming, tipo, eu pago a mensalidade e vejo o catálogo de filmes na minha tela. Tem uma relação bem mais direta. Essa analogia do streaming é maravilhosa. As taxas, elas estão num outro bloco, o dos tributos vinculados. Tá. O Estado só pode te cobrar uma taxa se ele estiver empregando um serviço público específico e divisível ou exercendo o poder de polícia. Como assim, poder de polícia? Tipo uma taxa de alvará de funcionamento de uma loja ou a coleta de lixo da sua casa. Você sabe exatamente o que aquele seu dinheiro está financiando. Faz sentido. Mas olha, dentro dessa categoria de cobranças vinculadas, tem uma espécie que os juristas adoram. Muitos consideram matematicamente a mais justa de todas, que é a contribuição de melhoria. Justa? É engraçado porque matemática e impostos raramente andam de mãos dadas na cabeça das pessoas como algo justo. Justo em que sentido? É justa porque ela exige um espelhamento exato, sabe? Entre o gasto que o Estado teve e o enriquecimento do cidadão. Me dá um exemplo. Imagina uma rua de terra. Aí a prefeitura vai lá, decide asfaltar essa rua e construir uma praça linda na frente. Legal. Como resultado dessa obra pública específica, as casas daquela rua valorizam tipo 30% no mercado imobiliário. O Estado pode, então, cobrar uma contribuição de melhoria desses proprietários. Para recuperar o custo da obra. Exatamente. Só que tem dois limites. O limite total da cobrança de todo mundo junto não pode ultrapassar o custo da obra. E o limite individual que cada um vai pagar não pode ser maior do que a valorização que o imóvel sofreu. Ah, entendi. É uma captura direta do lucro imobiliário que a própria ação estatal gerou, para evitar que alguns enriqueçam de graça às custas dos impostos do resto da cidade. Perfeito. É exatamente essa lógica. Muito interessante. Agora, avançando nessas 5 categorias, tem uma que me parece ter saído de um roteiro de filme apocalíptico. Já sei até qual é. Os empréstimos compulsórios. Quer dizer que o Estado, numa canetada, pode simplesmente me forçar a emprestar meu dinheiro para ele. Isso existe mesmo. Existe, mas calma. É uma ferramenta extrema, exclusiva do governo federal e, ao contrário daquele buraco negro dos impostos, o empréstimo compulsório é a única espécie tributária que tem a garantia na Constituição de ser restituída. O dinheiro tem que voltar. Tem que voltar. Só que a mecânica de urgência dele é super agressiva. Em casos de guerra externa ou de uma calamidade pública iminente, o Estado está autorizado a ignorar o princípio da anterioridade. Ou seja, eles não precisam esperar o ano virar para começar a cobrar. A urgência é agora. A cobrança começa agora. Exatamente. A guerra não espera o calendário fiscal, né? Nossa, faz sentido, mas assusta. Assusta. E para fechar as 5 espécies, a gente tem as contribuições especiais. Elas são parecidas com os impostos, mas com o dinheiro já carimbado desde o nascimento. Ah, tipo as previdenciárias. Isso. O dinheiro do INSS tem destino certo. E um outro caso muito interessante nessa categoria é a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Iluminação da rua. Isso. Sabe por que ela existe? Porque os municípios tentaram cobrar iluminação por meio de uma taxa. Mas voltando à sua analogia do streaming, a luz do poste da rua não é divisível. Verdade. Não dá para medir se eu andei mais pela rua iluminada do que meu vizinho. Exato. Então o Supremo, através da súmula vinculante 41, proibiu o uso de taxa para iluminação. Aí os prefeitos precisaram criar uma contribuição específica para conseguir manter as ruas acesas. Cara, toda essa engenharia para justificar a mordida do leão é fascinante. É um quebra-cabeça. Sim, mas assim, na prática do dia a dia, a verdadeira angústia de quem acompanha isso de perto não é a filosofia por trás da cobrança. É o tempo. O relógio, né? É. Em que milissegundo exato a minha ação ali no cotidiano se transforma numa dívida real com o governo. Como é que esse gatilho funciona no mundo real? Na lei, esse gatilho chama fato gerador. A lei em si, ela é só um pedaço de papel com uma ideia abstrata. Tipo, ser proprietário de veículo automotor no dia 1º de janeiro. Tá, isso é a teoria.
Isso, o fato gerador é a ponte para a realidade. Quando o relógio bate meia-noite do dia 1º de janeiro e o carro tá lá, registrado no seu nome, a realidade bateu com a lei. O gatilho é acionado. E aí? Nesse milésimo de segundo, nasce o que a gente chama de obrigação principal, que é o dever inquestionável de entregar o dinheiro para o Estado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque junto com essa obrigação principal, que é botar a mão no bolso, vem o que eles chamam de obrigação acessória. Isso. E sério, essa nomenclatura me parece uma das coisas mais enganosas de todo o sistema. Porque a palavra acessória soa inofensiva. Parece um acessório de moda, um cinto, sei lá, algo opcional. Mas, lendo o material da Vânia, me parece que isso é, na verdade, uma mina terrestre gigantesca, não é? É uma armadilha perfeita. Se a gente conectar isso ao quadro geral de como o Estado funciona, a obrigação acessária é o motor da fiscalização. Como assim? Ela não envolve dinheiro diretamente. Ela envolve obrigações de fazer coisas ou não fazer coisas. Tipo, emitir a nota fiscal, manter os livros contábeis organizados, enviar a declaração anual do imposto de renda. É pura burocracia. Tá. O Estado, ele é como se fosse um gigante cego. Ele só enxerga o que está acontecendo na economia através desses dados que a gente envia. Mas espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu não devo nenhum imposto naquele mês, digamos que minha empresa teve isenção, ou sei lá, não faturou absolutamente nada. Uhum. A minha obrigação principal é zero, não tem que pagar nada. Por que então esquecer de mandar um formulário atestando que eu faturei zero gera uma punição tão severa? Isso não é o Estado punindo o cara 2 vezes à toa? Eu sei que parece super contraintuitivo, mas a lógica do legislador, no artigo 113, parágrafo 3º, é implacável. A lei diz que o simples descumprimento de uma obrigação acessória, tipo esquecer o formulário, converte ela, por uma mágica jurídica, numa obrigação principal. Mágica ruim, né? Péssima, porque ela não vira um imposto. Ela se materializa na forma de uma multa pecuniária bem pesada. Como eu disse, o Estado precisa da sua informação. Se você não entrega a declaração, você segue ao sistema. E o sistema não gosta de ficar cego. Nem um pouco. Ele pune essa sua omissão burocrática com o mesmo rigor que pune quem está sonegando dinheiro. Você pode não dever 1 centavo de imposto, mas esquecer a burocracia cria uma dívida financeira imediata. Isso é muito assustador. O gatilho disparou, a burocracia gerou a dívida, mas até agora tudo isso aconteceu meio que no escuro, né? Dentro da contabilidade da empresa ou no computador da pessoa. Sim, só o contribuinte sabe. Então, como que o Estado oficializa que alguém deve X reais e emite de fato o boleto? E, mais crucial ainda, quais são os freios que a pessoa pode puxar se ela achar que o fisco cometeu um erro nessa cobrança? Bom, a formalização dessa dívida recebe o nome técnico de lançamento. É um procedimento que é exclusivo dos auditores fiscais. O auditor analisa o fato gerador que já passou, calcula o valor e constitui formalmente o crédito tributário. Mas o auditor não faz isso para todo mundo, né? Não. E aí é que está a grande sacada do sistema moderno. A regra geral hoje é o lançamento por homologação. Ah, é aquele modelo onde o peso recai todo sobre os nossos ombros, né? Precisamente. O Estado terceirizou o trabalho braçal. Pensa no imposto de renda de pessoa física. Que dá um trabalho terrível todo ano. Exato. É você quem junta os recibos médicos, calcula os valores, preenche aquele programa e, no fim, até já paga a conta antecipadamente, se der imposto a pagar. O fisco fica só lá, sentado, aguardando passivamente. E depois? Se os números que você mandou baterem com os dados que eles já cruzaram no supercomputador deles, cruzando com banco, clínica, etc., eles homologam tacitamente. Falam beleza. Se não bater, Malha fina. você cai na malha fina. Agora, se o auditor fiscal for lá formalizar uma cobrança pesada e você discordar, entra em cena o que a gente chama de suspensão da exigibilidade. Pera, suspensão quer dizer que a dívida deixa de existir. Acabou o problema. Ah, não. Quem dera. Ela apenas congela a fúria do Estado. Congela. Isso. A dívida continua lá, intacta, mas o fisco fica amarrado. Eles ficam impedidos de levar a pessoa para os tribunais, de protestar o nome ou de penhorar os bens enquanto essa causa suspensiva durar. E o material da Vânia traz isso de forma bem didática com 5 mecanismos principais. O famoso mnemônico MODRLP.
PA. Moderelipa. Parece nome de remédio para dor de cabeça. E é quase isso, né? Curador de cabeça com a receita. Significa moratória, depósito do valor integral em juízo, reclamações administrativas, liminares na justiça e o parcelamento. Ah, o parcelamento eu conheço bem. Todo mundo conhece. Se você parcela a dívida, o Estado recolhe as garras, para de te processar e fica lá esperando você pagar mês a mês. Certo. Mas no material também fala sobre a exclusão, como no caso da isenção. Se sai uma lei me concedendo isenção de um imposto, a dívida morre antes de nascer, não é? Correto. Então, nesse cenário específico, eu fico 100% invisível para a Receita Federal. Posso simplesmente ignorar que aquele imposto existe para o resto da vida? E é exatamente aí que muita gente cai naquela armadilha da burocracia que a gente acabou de discutir. Categoricamente, não. Você não fica invisível. Como assim? A isenção, lá no artigo 175, ela atua exclusivamente na obrigação principal. Ela só corta a necessidade de você abrir a carteira e entregar o dinheiro do imposto. Mas a isenção não apaga a obrigação acessória. Ah, o formulário de novo. Exato. Se a lei diz que os isentos precisam apresentar uma declaração anual só para provar para o governo que eles continuam preenchendo os requisitos para ter a isenção, E a pessoa acha que está invisível e ignora o prazo. a armadilha se fecha na hora. A obrigação acessória que não foi cumprida vira uma multa pesada. O radar do Estado nunca é desligado, sabe? Ele apenas para de cobrar o pedágio financeiro por um tempo, mas a câmera de segurança continua filmando. Nossa, é impressionante a amarração desse sistema. Não tem furo. Agora, a gente sabe que o Estado é incrivelmente poderoso, mas ele também não tem todo o tempo do universo para perceber que alguém deixou de pagar ou enviou um dado errado, tem? Não, não tem. Como que a lei cria esses prazos? E o que acontece se o auditor fiscal simplesmente, sei lá, botar o processo na gaveta e esquecer de trabalhar no meu caso? Para impedir que a sociedade viva num estado de terror perpétuo, né? Achando que o fiscal pode bater na porta 30 anos depois. Sim, seria o caos. O direito tributário divide o limite de tempo do Estado em duas fases bem distintas, e elas vão operadas por dois relógios de 5 anos, a decadência e a prescrição. Tá, mas por que dois relógios diferentes em vez de um só prazo unificado de 10 anos, por exemplo? Porque as fases de caça e de cobrança do fisco são naturezas muito diferentes. A decadência é o tempo que o Estado tem para investigar o passado e descobrir a sua dívida. O relógio corre lá do momento do fato gerador até o momento em que o auditor faz o lançamento oficial da cobrança. Então eles têm 5 anos para formalizar a conta. Isso. Se o fiscal dormir no ponto, colocar na gaveta e não lançar em 5 anos, o direito do Estado evapora, decaiu, Acabou. acabou. Mas, uma vez que o fiscal fez o trabalho dele, fez o lançamento dentro do prazo de 5 anos e você não pagou, esse primeiro relógio para. E aí começa a bater o segundo relógio, que é o da prescrição. Entendi. A prescrição, então, é o tempo para execução da força bruta, vamos dizer assim. Força bruta, gostei. É exatamente isso. O fisco agora já sabe que você deve, ele já tem o papel oficial para provar isso. A prescrição é esse prazo novo de 5 anos para que os procuradores do governo acionem o poder judiciário, para confiscar os seus bens, bloquear a conta bancária e forçar o pagamento. Certo. Se eles demorarem mais de 5 anos para iniciar essa execução na justiça, a dívida prescreve e não pode mais ser cobrada nos tribunais. Então essa separação garante que nem a investigação demore a vida toda, nem a execução seja infinita. Bom, isso me parece até bem equilibrado. Mas, analisando as regras da decadência, no texto da Vânia, tem uma exceção monumental quando há má-fé envolvida. Tem o artigo 173. Isso. A regra geral lá do lançamento por homologação diz que os 5 anos começam a contar na data do evento. Comprei o bem hoje, o relógio dispara hoje. Certo? Mas se alguém forja documentos ou esconde patrimônio intencionalmente para fraudar, a mecânica do tempo muda. É tipo uma espécie de sistema de karma embutido no código que dá mais tempo para o fiscal descobrir a artimanha. Essa analogia do karma é a melhor forma de visualizar. A regra de dolo ou fraude é pura matemática punitiva. O sistema pune severamente quem age de má-fé, deslocando o ponto de partida do relógio da decadência. Como assim, deslocando?
Olha, se você age de boa fé e comete um erro honesto num fato gerador que aconteceu, digamos, em 30 de junho, o prazo de 5 anos para o fiscal te pegar começa a correr ali, naquele mesmo dia 30 de junho. Certo. Mas, se o fiscal identificar que houve fraude, simulação ou dolo para esconder esse dinheiro em 30 de junho, o relógio da Receita não começa a bater. Ele fica travado Fica travado até quando? até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. E só a partir desse 1º dia do ano seguinte é que os 5 anos começam a contar. Ah, entendi. Ou seja, na prática, ao tentar dar uma de esperto e enganar o fisco ocultando a transação lá no meio do ano, o fraudador acabou dando de presente para a Receita vários meses adicionais de prazo para ser investigado e autuado. Exatamente. Isso levanta uma reflexão muito importante para quem analisa risco tributário. Tentar esconder informações, além de ser crime, óbvio, alonga propositalmente a sua própria janela de exposição à auditoria. A matemática joga contra a fraude. Muito interessante. Bom, vamos elevar o drama aqui então. Vamos lá. O fisco operou dentro do prazo. Usou lá os seus 5 anos, encontrou um imposto que não foi pago de uma pequena empresa e emitiu a cobrança oficial. Uhum. Lançamento feito. Feito. Só que, quando o auditor vai bater na porta para cobrar, o lugar está vazio. A padaria fechou, o letreiro sumiu, não tem mesa, não tem ninguém lá. A empresa simplesmente desapareceu da noite para o dia. Acontece muito. O Estado simplesmente rasga o boleto e aceita a derrota. Perdemos, vida que segue. O Estado brasileiro nunca desiste sem antes caçar as pessoas por trás daquele CNPJ. É aí que entra o conceito de responsabilidade tributária. Perseguir o dono. Isso, o objetivo do fisco é perfurar aquela blindagem que a pessoa jurídica tem e alcançar o patrimônio pessoal dos diretores e dos sócios gerentes. Mas a gente tem que fazer uma distinção fundamental de justiça aqui. Qual? Falir ou ficar sem dinheiro não é crime. Uma empresa pode simplesmente passar por uma crise severa e deixar de pagar os impostos. Isso obviamente gera uma dívida gigante para o CNPJ, mas não destrói a blindagem dos bens pessoais do sócio só por causa do calote em si. Mas e no caso da padaria que sumiu no meio da noite, que a gente estava falando? Aí o cenário muda de figura. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem uma súmula fortíssima, a súmula 435, sobre isso. Eles entendem que o simples fato de uma empresa fechar as portas, esvaziar o local e sumir, sem comunicar o encerramento formal aos órgãos competentes. Sem dar baixo na junta comercial. Isso configura o que a lei chama de dissolução irregular, e sumir furtivamente é considerado uma infração direta à lei cometida pelos gestores. E o resultado disso para os sócios? O resultado é devastador. Ao cometer essa infração de dissolução irregular, a proteção jurídica do CNPJ simplesmente evapora, e toda aquela montanha de dívida tributária da empresa cai instantaneamente pesadamente sobre os CPFs dos sócios gerentes. Caramba. Ataca direto as contas bancárias pessoais deles, os carros particulares, até as casas entram na mira. Que pesadelo absoluto, tá? Digamos que alguém na diretoria perceba o tamanho desse problema. Tem uma dívida oculta gigante lá. O cara sente o peso na consciência e decide consertar as coisas antes que o auditor da Receita chegue. Tá. Eu li que existe a figura da denúncia espontânea. Se eu, como empresário, confessar o meu erro antes do fiscal bater na minha porta, o que eu ganho com isso? Você ganha muito. A denúncia espontânea, lá no artigo 138, é tipo uma ponte de ouro que o governo constrói para quem quer voltar para a legalidade de livre e espontânea vontade. E quais são as regras para cruzar essa ponte? O requisito é bem estrito. A confissão e o pagamento integral do tributo que está atrasado, já com juros de mora incluídos, tem que acontecer absolutamente antes do início de qualquer ação de fiscalização. Se você fizer isso por conta própria, o Estado te perdoa 100% da multa punitiva. E essa multa é alta. Muitas vezes ela pode dobrar o valor da dívida original. É altíssima. Então, com a denúncia espontânea, você só paga o que devia originalmente, corrigido pelos juros do tempo que passou. Certo. Eu vou tentar explorar uma brecha nessa ponte de ouro, então. Tenta. Suponha que, em abril, eu preencho a minha declaração de imposto de renda de forma impecável. Sou honestíssimo. Informo ao fisco exatamente o quanto eu devo. Perfeito. Mas chega no dia de pagar o boleto, a minha conta bancária está zerada. Tive um imprevisto. O tempo passa, 2 anos depois, a minha vida financeira melhora. Eu calculo o valor atrasado com juros, vou lá na Receita, bato na porta espontaneamente e quito o boleto.
Posso alegar denúncia espontânea para não pagar a multa por esse atraso? Afinal, fui eu que fui lá pagar sozinho. Você achou que era uma brecha boa, né? Mas, infelizmente, para sua carteira, essa brecha foi totalmente concretada pelos tribunais. A súmula 360 do STJ resolve isso de forma implacável. A denúncia espontânea, a lógica dela, só existe para recompensar a revelação de um segredo. Ah, A função dela é trazer à tona um fato gerador que o Estado desconhecia completamente. Quando você preencheu a sua declaração perfeitamente lá atrás e só não pagou, o Estado já tinha total conhecimento da sua dívida. não teve nenhuma denúncia de fato novo. Entendi, foi só um calote confesso. Exato, um calote confesso. Então, nesse caso, quando você vai lá pagar 2 anos depois, não tem espontaneidade nenhuma para o direito. A multa moratória pelo atraso vai ser cobrada integralmente de você. Essa ferramenta só salva quem revela o que estava oculto, não quem simplesmente paga o que já é sabido com atraso. Eles realmente pensaram em fechar todas as portas de saída impressionante. Recapitulando um pouco dessa nossa jornada de hoje. Bora? A gente viu que o tributo foca puramente no evento econômico e não tem nada a ver com moralidade, né? Entendemos aquela diferença brutal entre os impostos, que vão para o caixa geral sem destino certo, e coisas como as contribuições de melhoria, que exigem uma matemática bem precisa. Sim, que precisam provar o enriquecimento do cidadão. E a gente também explorou as armadilhas silenciosas, onde a mera falta de enviar um formulário vira uma punição financeira colossal. Além de ver como as fraudes alteram até a própria passagem do tempo do relógio da Receita contra o contribuinte. E para coroar toda essa arquitetura de poder estatal que a gente desconstruiu hoje, o Código Tributário estabelece um último mecanismo, que é, para mim, o privilégio máximo do Estado, que aparece na hora da morte financeira de uma empresa, que é a falência. A fila de quem vai receber, né? Isso. Quando uma empresa quebra, se forma uma verdadeira guerra civil de credores lutando pelo pouquinho que restou. Bancos, fornecedores, parceiros de negócios. Mas a lei diz que o Estado passa na frente de praticamente todo mundo. Ele fura fila com autorização da lei. Sim. Na hierarquia dos pagamentos, os tributos do governo só aguardam na fila atrás de 2 coisas, bem específicas. Créditos derivados da legislação do trabalho e ainda assim limitados a 150 salários mínimos por pessoa e indenizações por acidentes de trabalho. Entendi. Tirando o direito trabalhista básico de quem doou a vida para a empresa, o Estado é absoluto sobre as cinzas da empresa falida. Ele pega a parte dele antes de qualquer banco ou fornecedor privado. Cara, então, o que tudo isso significa num contexto mais amplo? É meio inevitável a gente cruzar essa hierarquia de prioridades que foi desenhada lá nos anos 60, no CTN, com a economia veloz e maluca do nosso século XXI. Com certeza. Porque pensa bem, o legislador original colocou o empregado assalariado clássico, com carteira assinada, e o acidente de trabalho no topo absoluto da pirâmide, como o único escudo que é capaz de frear o avanço do Estado. O trabalhador recebe primeiro, o Estado recebe depois, e os parceiros privados dividem a migalha que sobra. Era a realidade daquela época, né? O emprego formal era a regra. Mas olha a mudança brutal de cenário que a gente está vivendo hoje. Estamos presenciando o crescimento exponencial da economia de bicos, a famosa gig economy. São milhões de motoristas e entregadores de aplicativos, programadores freelancers, aquela onda de contratações pejotizadas. Os vínculos trabalhistas formais, aquela carteira assinada clássica, estão diminuindo drasticamente na nossa sociedade. É um raciocínio muito pertinente de se fazer, porque isso altera todo o peso da balança que foi estabelecida no século passado. Se a base de trabalhadores com direitos clássicos trabalhistas diminui na sociedade, a fila de privilégios da falência se altera profundamente. Exato. Se essa montanha de dívidas trabalhistas formais começar a minguar nas mesas de falência no futuro, aquele primeiro lugar da fila vai ficar vago na prática. O escudo trabalhista some. Somo. E a consequência disso levanta uma provocação muito séria para a gente refletir. Será que, empurrado silenciosamente pela nova economia digital, o Estado não está caminhando a passos largos para se consolidar como rei incontestável e absolutamente isolado de todas as dívidas comerciais, esmagando os credores privados de vez?
É algo que o legislador de 66 não tinha como prever, mas que a gente está vendo acontecer. Fica o convite para quem nos ouve questionar sempre não apenas as regras que governam a gente hoje, no papel, mas como as transformações sociais e tecnológicas mudam invisivelmente quem detém o verdadeiro poder sobre os recursos de amanhã. Continuem explorando, questionando e até a nossa próxima imersão profunda.